Ela nunca vai se esquecer de você não por aquilo que você disse, mas pelo que ela sentiu quando você estava presente. Porque o verdadeiro impacto de um homem não está nas palavras bonitas, nos gestos calculados ou nas promessas bem feitas, mas na energia silenciosa que ele deixa quando vai embora. Há algo profundamente misterioso em um homem que não implora por atenção, que não busca aprovação, mas que simplesmente é. Ele chega, muda o ambiente e parte deixando uma sensação impossível de explicar. É essa presença firme, estoica e inabalável que marca a mente de uma mulher muito mais que qualquer demonstração de afeto passageira. E talvez seja isso que falte em tantos homens hoje, a capacidade de permanecer sereno quando tudo à sua volta exige reação. O estoicismo ensina justamente isso, o poder de dominar a si mesmo, em vez de tentar dominar o outro. Um homem estoico não se deixa guiar pela emoção do momento. Ele observa, compreende e age com propósito. E é nesse domínio silencioso que nasce o magnetismo genuíno, aquele que nenhuma aparência ou discurso consegue imitar. Antes de continuar, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo sua cidade e estado. Quero saber até onde essa mensagem está chegando, porque o que vamos explorar agora pode mudar completamente a forma como você se relaciona com as mulheres, principalmente com você mesmo. Muitas vezes, o que realmente faz alguém se lembrar de você é o contraste entre o que ela esperava e o que você se tornou. Ela esperava mais um homem tentando conquistá-la, mas encontrou um homem que não precisa provar nada, que não corre, não insiste. Justamente por isso, é impossível de ignorar. Esse é o tipo de presença que provoca curiosidade, desperta emoções e planta raízes profundas na mente feminina, porque o mistério é o solo onde o desejo cresce. E o curioso é que, quanto menos você tenta ser lembrado, mais inesquecível se torna. O homem que entende isso aprende a usar o silêncio como uma ferramenta de poder. Ele percebe que, ao invés de buscar respostas, ele se torna a pergunta. E mulheres nunca se esquecem das perguntas que as fazem sentir. O estoicismo não é frieza, é intensidade controlada. É a arte de estar no mundo sem se perder nele. É o domínio sobre o próprio comportamento quando todos ao redor perdem controle. Hoje, eu quero te mostrar como usar essa força silenciosa para fazer com que uma mulher sinta a sua ausência mesmo quando você não disser uma única palavra. Quero te mostrar como a psicologia feminina reage ao mistério, à calma e à imprevisibilidade de um homem que domina a si mesmo. Porque, no fim das contas, o que a torna obcecada não é o que você faz por ela, é o que ela sente por você quando você não está lá. Há momentos em que o silêncio vale mais do que qualquer palavra que você poderia dizer. Quando você se cala, não é ausência de som, é presença de força. Uma mulher percebe isso. Ela sente quando seu olhar não busca aprovação, quando suas palavras não se apressam para preencher o vazio. O homem que compreende o poder do silêncio se torna um mistério, e o mistério é o que mantém o desejo vivo. Você precisa entender que não é sobre o quanto você fala, mas sobre o quanto você transmite sem precisar se explicar. O estoicismo te ensina a dominar a emoção antes que ela domine você. Quando você controla o impulso de provar algo, você mostra domínio sobre si mesmo, e esse é o tipo de energia que desperta respeito e fascínio em uma mulher. Ela não se lembra do homem que tentou convencê-la, mas do homem que a fez pensar. O que marcou sua presença foi o que você não disse, mas o que ela sentiu quando olhou nos seus olhos e percebeu. Ele não precisa de mim para se sentir completo. É nesse instante que sua imagem começa a se fixar na mente dela. Não porque você se esforçou para ser lembrado, mas porque você fez o oposto. Você se manteve centrado, calmo, sereno. E quando um homem é dono de si, o mundo ao redor se dobra em silêncio para observá-lo. Então, quando estiver diante de uma mulher, lembre-se, não corra para preencher o espaço. Seja o espaço. Porque o homem que domina o silêncio nunca é esquecido. Ele é lembrado nas pausas, nos pensamentos e nos desejos que ela não consegue explicar. Você não precisa ser o mais bonito, o mais rico ou o mais engraçado. Precisa apenas ser presente, não de corpo, mas de essência. Quando você entra em um ambiente com postura e tranquilidade, você muda o clima sem precisar dizer nada. Esse é o poder da presença. É o que diferencia o homem comum daquele que deixa marcas invisíveis por onde passa. As mulheres sentem isso imediatamente. Elas não conseguem colocar em palavras, mas algo dentro delas desperta. Um reconhecimento de energia, de firmeza, de foco. Você não busca ser o centro das atenções,
Elas te notam porque você não precisa ser notado. Esse é o verdadeiro domínio. A presença estoica é construída na constância, na forma como você se move, respira e observa. Cada gesto seu é medido, cada palavra tem peso. Você não se apressa, porque entende que nada grandioso se constrói na pressa. E quando uma mulher sente essa calma, ela se desarma porque percebe que está diante de alguém que não joga o mesmo jogo que os outros jogam. Ser presente é um ato de poder silencioso. É estar inteiro no momento, sem distrações, sem máscaras. É mostrar que, mesmo diante da beleza, do desejo, da tentação, você ainda é dono de si. E esse tipo de domínio é raro, e tudo que é raro é inesquecível. Ela vai se lembrar de você não pelas palavras doces, mas pela sensação de segurança que sentiu ao seu lado. E quando estiver longe, ela vai procurar essa sensação em outros homens, e não vai encontrar. É assim que um homem estoico se torna eterno na memória de uma mulher. Existem momentos em que você precisa simplesmente desaparecer. Não por capricho ou joguete, mas para que a ausência fale mais alto que qualquer palavra. Quando você se retira com confiança, sem drama, você cria uma lacuna no mundo dela, uma ausência que a mente dela sente e tenta preencher. É nesse espaço que o interesse se transforma em necessidade e o desejo se torna inevitável. Não confunda desaparecer com ignorar ou machucar. Trata-se de calibrar sua energia, de mostrar que sua atenção não é barata. Cada segundo de silêncio, cada espaço deixado, é um lembrete de que você é singular e de que ela não pode ter você por conveniência. É a psicologia da ausência. O que é raro se torna valioso. Quando você retorna, não faça como se nada tivesse acontecido. Sua chegada deve ser sutil, mas marcada pela intensidade silenciosa da sua presença. Um olhar firme, uma palavra medida, um gesto controlado, tudo deve reforçar que você não é previsível, que sua energia não está à disposição dela automaticamente. Essa estratégia funciona porque ativa algo profundo no subconsciente feminino, a incerteza controlada. Ela começa a questionar, refletir, idealizar. Cada momento que você some e volta é um convite para ela se envolver emocionalmente, mas sem nunca alcançar a plenitude do controle. E lembre-se, o objetivo não é manipular, mas criar profundidade emocional. A ausência precisa ser equilibrada com presença qualitativa. Cada retorno deve carregar peso, cada silêncio deve gerar reflexão. É nesse ritmo que você se torna inesquecível não pela quantidade de interações, mas pela intensidade delas. O homem inesquecível não é aquele que entrega tudo de imediato. Ele entrega apenas o suficiente para manter a curiosidade viva, mas nunca revela todos os seus movimentos. Ele se torna um enigma, uma história incompleta que ela quer terminar, mas que nunca pode. É esse jogo de percepção que cria fascínio e mantém a atenção dela constantemente ligada a você. Você aprende a usar a incompletude como uma ferramenta poderosa. Metade de uma história, uma frase interrompida, um olhar que sugere mais do que mostra, tudo isso planta sementes de interesse que germinam na mente dela sem esforço. Ela se torna parte da construção dessa narrativa, porque seu cérebro preenche as lacunas sozinho. Não confunda esse método com frieza. É preciso estar presente quando necessário, mas também saber se retirar quando a intensidade atinge seu ápice. Um toque, uma palavra, um gesto controlado, e então você some, e é essa ausência que transforma momentos comuns em memórias inesquecíveis. A psicologia feminina responde fortemente ao contraste. Se você for previsível, ela esquecerá de você rapidamente. Mas quando você combina presença intensa com afastamento estratégico, cada interação se transforma em um marcador emocional que ela revisita mentalmente inúmeras vezes. Portanto, aprenda a usar suas aparições e seus silêncios. Faça cada gesto contar, cada olhar impactar. Transforme cada conversa em uma experiência emocional que ela não consegue decifrar completamente. É essa combinação de mistério, intensidade e autocontrole que cria a impressão duradoura que nenhum homem comum consegue deixar. O que realmente a mantém pensando em você não são palavras vazias ou gestos previsíveis, mas a intensidade do que você faz sentir. Você deve aprender a criar picos emocionais, momentos que a tiram do comum, que despertam algo que ela não sentia há muito tempo. Uma risada inesperada,
uma reflexão profunda, ou até mesmo um olhar que parece atravessar a alma dela, tudo isso cria marcas que não desaparecem. Ela nunca esquecerá o homem que a fez sentir algo diferente, mesmo que seja apenas por alguns segundos. Quando você alterna momentos de proximidade intensa com afastamentos estratégicos, você gera tensão, e tensão emocional é a base da memória e da fixação psicológica. Cada instante de conexão profunda se torna um ponto de referência que ela revisita repetidamente, mesmo sem perceber. Não se trata de manipulá-la ou de criar sofrimento. Trata-se de ser um catalisador de experiências reais, de emoções genuínas que ela não esperava vivenciar. Quando você é capaz de equilibrar intensidade com controle, cada momento compartilhado se torna memorável e insubstituível. Lembre-se, o impacto emocional é sempre mais poderoso do que qualquer elogio ou gesto superficial. Ela se lembrará de como você a fez sentir, não do que você disse. Cada interação deve ser planejada com propósito, mesmo que pareça espontânea, porque é a coerência silenciosa do seu comportamento que cria fascínio. E, à medida que você domina essa intensidade, ela começa a ansiar pelo próximo encontro, não porque você implora por atenção, mas porque cada experiência com você deixa um vazio que só você pode preencher, mesmo à distância. Tudo na vida segue um ritmo, e o mesmo vale para a conexão com uma mulher. Se você estiver sempre disponível, sempre previsível, seu valor emocional diminui rapidamente. Mas se você aprender a alternar intensidade e afastamento, atenção e silêncio, você se torna imprevisível e irresistível. Esse controle do ritmo é um princípio estoico aplicado à psicologia feminina. Não se trata de controlar ela, mas de controlar a sua própria energia e presença. Você precisa dominar o ambiente à sua volta antes de tentar dominar a atenção dela. Como você entra, como você se move, como você fala, tudo transmite uma mensagem poderosa antes mesmo que uma palavra seja dita. Um tom de voz medido, uma pausa estratégica entre frases, um olhar firme, cada detalhe transmite força, segurança e autocontrole. A imprevisibilidade controlada cria um estado de alerta positivo. Ela não consegue antecipar suas reações, e isso mantém o interesse constante. Quando você entende que cada ação sua influencia a percepção dela, você passa a agir com propósito e precisão, escolhendo cuidadosamente quando intensificar a conexão e quando recuar para gerar desejo. Além disso, sua energia deve ser preservada. Não se disperse tentando agradar ou responder imediatamente a cada estímulo. Ao manter seu foco e não se perder no ritmo emocional dela, você transmite valor sem esforço, e valor é algo que o estoicismo ensina a cultivar silenciosamente. E cada vez que você alterna a presença e a ausência, intensidade e silêncio, você cria um padrão de interação que a mente dela não consegue ignorar. É nesse ritmo que você constrói fascínio duradouro, porque ela começa a esperar o próximo movimento seu, mas nunca sabe exatamente o que esperar. Para ser lembrado por ela, você precisa transcender o previsível. Não é sobre gestos grandiosos ou palavras ensaiadas, mas sobre como você molda a percepção dela através da sua energia, do seu comportamento e da forma como você se mantém íntegro. Cada interação deve carregar significado, mesmo que sutil, para que cada momento com você se torne um marcador emocional que ela revisitará sem perceber. Você deve aprender a dosar a atenção e a ausência com maestria. Quando ela recebe intensidade emocional, em seguida, silêncio estratégico, algo profundo acontece no subconsciente dela. Ela começa a associar você não apenas a momentos bons, mas a sensações que despertam curiosidade, fascínio e até mesmo uma leve ansiedade positiva. Essa é a memória emocional que ninguém mais consegue replicar. O homem inesquecível é aquele que nunca se entrega totalmente, mas também nunca se distancia de forma destrutiva. Ele equilibra presença e mistério, intensidade, controle, calor e distância. Ao fazer isso com consistência, você cria uma referência emocional que não desaparece. Ela vai lembrar de você não pelo que você fez, mas pelo que ela sentiu, e sentimentos marcantes permanecem muito mais do que palavras ou gestos comuns. Cada gesto, cada olhar, cada silêncio deve ser intencional. Quando você compreende isso, percebe que o poder não está em impressionar, mas em criar experiências que ela vai revisitar mentalmente repetidas vezes. Esse é o tipo de presença que a mantém conectada a você, mesmo quando você não está por perto. É a combinação de controle, mistério e intensidade que torna sua figura impossível de ser esquecida. Agora, é a sua vez de agir. Você já aprendeu como falar sem palavras,
Como criar presença, como controlar o ritmo e despertar emoções profundas. A diferença entre ser mais um na vida dela e se tornar inesquecível está na sua aplicação diária desses princípios. Comente aqui embaixo, ela me sentirá mesmo depois que eu partir. Se este vídeo te impactou, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para não perder os próximos insights sobre presença, poder e psicologia feminina.